Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algo bem específico, né? O título já diz, que é sobre se você tem um imóvel já pago, quitado no seu nome, se vale a pena você vender esse imóvel, investir e viver da renda dele, ou se não vale, quais que são os pontos positivos e negativos. Então esse aqui é um vídeo para um público um pouquinho mais específico, mas mesmo assim, caso você esteja nessa condição, vale a pena levar em consideração isso, porque às vezes pode ser algo benéfico para você ou não, dependendo, né? Mas vamos lá. Eu até cheguei a anotar aqui alguns pontos e vamos lá. Vamos supor aqui, pessoal, eu vou até pegar a calculadora aqui. Vamos supor aqui que você tem um imóvel no valor de 500 mil reais. Então você aí, pessoa X, homem ou mulher, você já tem uma casa paga, quitada no seu nome, ou no nome da sua família, enfim. E você tem um imóvel no valor de 500 mil. E o que acontece? Se você vender esse imóvel e você investir esse valor, por exemplo, um tesouro direto hoje que está pagando 13,75% ao ano, vamos colocar 1% ao mês, vai, 10% ao ano, que é 1% ao mês, você vai estar ganhando uma média de 5 mil por mês, né? Então, você venderia o imóvel, investiria esse valor na renda fixa, né? No investimento mais seguro, que seria o Tesouro Selic, mais seguro do Brasil, para você estar ganhando 1% ao mês, que seria hoje 5 mil reais por mês em um imóvel de 500 mil. E aí, quais que são os pontos positivos e negativos? O primeiro ponto negativo é que é o seguinte, você não vai ter mais um imóvel no seu nome. Então, assim, por mais que, assim, financeiramente falando, é muito mais interessante você ter isso aí, porque você vai ter a renda passiva, né? E vai ser uma renda muito maior do que o seu imóvel jamais irá gerar, porque mesmo que você tivesse o imóvel e alugasse, você não vai conseguir alugar o imóvel com um valor de 1% ao mês, de 1% ao mês cobrando do seu locatário, né? É muito difícil a gente conseguir esse valor. Geralmente é metade desse valor, então você iria estar alugando aí por R$ 2.500, algo assim. Então, se você vender o imóvel e colocar no Tesouro Selic, ele vai render muito mais sem risco nenhum. Sem risco do inquilino ir embora, sem risco do inquilino destruir sua casa, tem todos esses pontos positivos. Porém, você não vai ter o imóvel no seu nome. Então, o ideal, eu acho que o mais interessante de tudo é você ter um imóvel no seu nome e ainda ter uma renda passiva entrando. Porque no pior dos casos, se acontecesse alguma coisa, um risco sistêmico, uma crise mundialmente enorme aí que, enfim, tivesse calote aí do governo, coisa assim, você perderia tudo. Só que esse risco ele é quase nulo, porque a gente está falando do Tesouro Selic, que é o mais seguro aí que existe numa economia brasileira, não, numa economia geral, é você investir no governo, perdão. Então é o menor risco que existe para uma economia. Só que ainda assim não é 100% de garantia que não pode acontecer. É muito baixo, quase nulo, mas existe aquela pequena possibilidade ainda. Então, você tendo o seu imóvel, você sempre vai garantir que se desse tudo errado, você tem aonde cair morto pelo menos, você não vai dormir na rua, não vai, enfim, ficar perdido à toa por aí. Então esse é o primeiro ponto. Mas investindo, você vai ter essa renda. Aí qual que seria uma das estratégias para você conseguir gerenciar isso daí? A gente tem algumas estratégias. Eu vou falar a primeira e depois a segunda aqui. A primeira delas seria você vender o seu imóvel, comprar um imóvel mais barato. Por exemplo, você vai comprar um imóvel de 200 mil reais, de 40 metros quadrados, algo assim, um imóvel bem pequenininho. Mas você vai comprar um imóvel de 200 mil e aí você vai deixar os outros 300 investidos. Então você vai ter uma renda de 3 mil por mês, com 1% ao mês de taxa de juros, né? De acordo com a Selic, por exemplo. E aí você ainda estaria garantindo o seu imóvel. Então você ainda teria o imóvel mais barato e ainda teria uma renda passiva entrando, que seria interessante para você. E a segunda estratégia seria você pegar todo o valor, né? Ganhar os 5 mil por mês, que seria 1%, alugar uma casa mais barata, por exemplo. Você pode alugar uma casa de 500 mil reais também, que seria a casa que você vendeu. Só que aí você vai pagar metade do valor, você vai pagar R$ 2.500 e ainda te sobra R$ 2.500 para você usar ou para você fazer juros compostos e continuar crescendo esse patrimônio. Inclusive você tem liberdade geográfica, tal, para você ir para onde você quiser, a hora que você quiser e tudo mais. Então é uma estratégia bem interessante, porque você vai estar ganhando no longo prazo por causa dos juros compostos e você ainda está morando numa casa que é o mesmo valor da sua casa, uma casa igual e você pode escolher onde você quer morar. Então é interessante também, né? Só que tem uns pontos aqui que eu gostaria de falar. Primeira coisa é o seguinte,
a taxa Selic ela pode mudar. Então, por mais que a gente fala de renda fixa, que é a renda mais segura que tem, ela ainda assim ela é variável. Mesmo não sendo uma renda variável, ela ainda é variável. Porque a sua taxa Selic, ela não vai ficar em 13,75% a vida inteira, né? Inclusive, em 2020, se eu não me engano, a taxa Selic estava em 3%. Então, assim, é praticamente 4 vezes menos do que está hoje, né? Hoje subiu bastante e tal, e a Selic ela pode ir para 15%, para 16%, como ela pode cair para 2%. Então você não teria essa renda garantida para sempre, né? Então assim, por exemplo, assim, vamos colocar que você tem 500 mil mais 3% ao ano, né? Que isso daí seria 3% dividido por 12. Vamos colocar aqui. Seria 0,25% ao mês, ou seja, você sai de 1% para 0,25% ao mês, que isso daqui vai dar uma renda de R$ 1.250. Ou seja, digamos que, por exemplo, 2023, você conseguiu vender seu imóvel, você está com 1% aí de rendimento mensal em cima desse seu imóvel que você vendeu, que está na Selic, por exemplo. Caso aconteça daqui 2 anos, sei lá, 2025, onde o Banco Central ele vai diminuir a taxa de juros, vai cair para 3%, a sua renda de R$ 5.000 ela cairia para R$ 1.250. Ou seja, você literalmente não ia conseguir pagar o aluguel que você pagaria e não teria nem dinheiro para fazer juros compostos, porque ainda assim é totalmente variável esse valor. Por isso que eu falo que é tão complicado você viver de renda, porque você tem que ter uma estrutura muito grande, você tem que ter muita margem de capital para você, no pior dos casos, mesmo que você ganhe 3% ao ano, que seria 0,25% ao mês, você ainda vai ter tanto dinheiro, que mesmo sendo 0,25% ao mês, ainda é um capital que vai te garantir o seu salário, o seu aluguel, a sua comida e juros compostos para longo prazo, certo? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. O segundo ponto aqui é você ser irresponsável com o seu dinheiro. Então eu falei da taxa Selic, o segundo ponto é você ser responsável. Você tem o dinheiro ali na sua mão, na sua conta, e muita gente é emocionada, acha que porque tem o dinheiro ele nunca mais vai acabar, e aí sai comprando um carro de 100 mil, um carro de 200 mil, aí vai fazer uma viagem para não sei aonde, aí empresta dinheiro para não sei quem, aí quer ajudar a todos e o mundo, e não é bem assim que funciona, porque uma hora o seu dinheiro vai acabar, e aí quando acabar você perdeu o seu dinheiro, e aí você não vai ter nem casa, nem dinheiro, nem porcaria nenhuma da sua vida, e aí você vai estar ferrado, e aí você vai ter feito a pior coisa da sua vida, né? Então você tem que ter bom senso, cabeça, responsabilidade e inteligência para estudar e tomar boas decisões e boas escolhas na sua vida, né? E uma outra coisa que eu queria falar também que eu não falei, eu pulei, desculpa, pessoal. A terceira estratégia, em vez de você comprar uma casa e deixar o dinheiro investido, ou você só morar de aluguel, você também pode financiar um imóvel, né? Por exemplo, você tem os 500 mil, você dá um valor de entrada, tipo 100 mil reais, e financia um imóvel também, e aí o valor que você pagaria de aluguel é o valor da parcela, só que quem vai estar pagando é a renda do seu dinheiro, que também é variável por causa da taxa Selic, mas é uma estratégia também, né? Por isso que eu falo, existem várias estratégias que você pode fazer nesse sentido, mas você vai trabalhando assim. E aí, pessoal, o único risco que tem é o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico seria, assim, uma crise mundial, como eu falei, tipo, como, por exemplo, uma pandemia ou algo assim, mas não seria uma pandemia, seria mais uma crise financeira mesmo, tipo, sei lá, estoura uma bolha aí no país ou algo assim, e aí o seu patrimônio ele cai, aí o governo te dá calote, os bancos quebram, e aí você não consegue ter o seu valor de volta. Ali você perderia tudo, inclusive é o que aconteceu na Argentina e na Venezuela, né? Então, esse seria um risco. É uma possibilidade muito pequena de acontecer, mas tem essa possibilidade. E o risco não sistêmico seria o risco de apenas uma dessas áreas, né, quebrarem. Como, por exemplo, assim, você investe em CDB e aí você investe, sei lá, em 3 bancos. Porque pra gente não colocar todo o patrimônio em um banco só, você está investindo num CDB, sei lá, no Inter, no Nubank e... algum outro aí, sei lá, Bradesco, sei lá, qualquer um dos bancos aí. Você investe em CDB em algum desses bancos, só que um desses bancos quebram, né? E aí seria um risco não sistêmico, porque não é uma crise do país inteiro, é só um setor que seria o setor bancário ali desse banco, não sei o quê, e aí você perderia esse dinheiro.
E mesmo que tenha a garantia do FGC, o FGC ele não garante 100% dos investidores. Isso aí não é dito, não é explorado por aí, né? Fica lá nas entrelinhas, mas o FGC não garante 100% dos investidores que investem nos seus produtos. É só uma parte. Inclusive, se eu não me engano, é menos de 10%, muito menos de 10% que eles garantem. 90% das pessoas que investem em CDB não estão garantidas em caso de falência, de quebra. Então, se você não tiver nesses 10% ou menos, você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro, inclusive. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Por isso que o CDB ele não é um investimento que é tão interessante assim. É mais interessante o Selic do que o CDB. Mas beleza, é um assunto para outro vídeo. Então, financeiramente falando, é muito interessante você ter isso daí. E aí seria bom você diversificar, né? No caso, você pode deixar tudo no Selic, porque o Selic é o menor risco, ou você vai diversificar em várias áreas, né? Aí caso, por exemplo, você comprou lá, você vendeu seu imóvel e aí a taxa Selic caiu para 3% ao ano, 0,25% ao mês, você não tem mais essa renda de 5 mil por mês, a sua última alternativa seria você investir em renda variável. Aí seria ações, criptomoedas, enfim, talvez até fundos imobiliários. Aí você vai ter que fazer toda uma gestão, né? Para você conseguir gerar renda com esse patrimônio, com dividendos, com estruturas de opções, estruturas de renda recorrentes, não sei o quê, para que você consiga obter o rendimento mesmo sem depender da renda fixa. Então, por isso que eu falo, é tudo uma questão de estudo. Não vai ser do dia para a noite que você vai pegar isso. Você tem que estudar, tem que ler, tem que fazer cursos, tem que se dedicar. Às vezes demora anos para você ficar bom naquilo. Por isso que é tudo muito complicado. Não é simplesmente pegar, vender uma casa e achar que está tudo certo, porque até a própria renda fixa ela é variável e não dá pra você depender disso a vida inteira. Daqui a 100 anos eu vou estar continuando ganhando 1% ao mês, porque pode ser que não. Pode ser que você ganhe muito mais ou muito menos. E aí se você não tiver toda uma estrutura por trás, você não vai conseguir viver dessa renda. E se você depender disso 100%, pode ser que em algum momento isso vai te complicar. Então você tem que tá bem ligado em tudo para você não se lascar em relação a isso, certo? Então, primeiro passo, a renda fixa. E o segundo passo seria a renda variável, você estudar esse mercado para você rentabilizar mais, né? E aí, consequentemente, ganhar 1% ao mês também, mesmo se depender da renda fixa. E é uma renda que não é tão recorrente assim. Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado muito longo, tá? Mas respondendo a pergunta, vale a pena sim, é interessante se você, financeiramente falando, vai te dar um pouquinho mais de liberdade geográfica para você escolher outros lugares para morar e tudo mais. Vai te dar um fôlego maior com a Selic agora, né, nesse valor de 1% ao mês, para você ter uma renda acima, né, de 5 mil reais por mês, você consegue pagar não só o aluguel da sua casa, mas também comprar suas coisas, né, ter o seu custo de vida mensal ali e ainda sobrar para juros compostos, ou investir em alguma outra coisa, financiar uma casa, abrir uma empresa, com esse capitalzinho que sobra, algo assim. Então, é tudo uma questão de estratégia, você deve pensar, analisar tudo, mas no geral vale a pena sim, financeiramente falando, beleza, pessoal? E é isso aí, tamo junto, espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, bora pra cima fazer mais vídeos. E é isso aí, valeu!